gente entrou um pouquinho antes, né, Marcelo? Só Sim, para tranquilíssimo. dar um tempinho aí para as pessoas entrarem. Como que é? Bubu Marinho. Seja bem-vindo, bem-vinda. Hoje estamos aqui com o Dr. Marcelo Neubauer. Vamos conversar um pouquinho sobre Covid-19. Chegou maio, né? Exatamente. Exatamente. E aí, Marcelo? A gente Abrindo meus mistura informes aqui, vendo os números mais atualizados. É sempre bom essa questão do atualizados, né? Acho que esse é a primeira grande dica aí que fica. Informes só os muito atualizados e de fontes seguras, né? Com certeza. E aí, podemos começar a conversar um pouquinho? Você que manda. Você... Eu acho que poderíamos sim. Maguedes, bem-vindo Marina, também. trabalha comigo. Ah, que legal, seja bem-vindo. Então, a primeira pergunta, né, Marcelo, que eu acho que algumas pessoas ainda estão fazendo alguma confusão aí, se você pudesse esclarecer para a gente, contar um pouquinho a diferença, né, entre o SARS-CoV-2, coronavírus e o Covid-19. Consegue falar um Vamos lá. pouquinho? Claro, vamos lá. É o seguinte. A os reservatórios animais. O reservatório animal mais importante na natureza é o morcego. Então, eles são oriundos do morcego. É uma família que tem centenas de espécies. Uma dessas espécies é o SARS-CoV, que esse ano foi rebatizado como SARS-CoV-1, que ele provocou uma doença muito parecida com a que a gente tem hoje, na China, há mais ou menos 10 anos. Foram cerca de 8 mil casos, com uma mortalidade aí de aproximadamente 10%. Então, coronavírus é a família, SARS-CoV é uma espécie, SARS-CoV-2 é outra espécie de coronavírus, que é o que provoca a doença que nós estamos vivendo agora. Esta doença se chama Covid-19, Coronavirus Disease 2019. E apesar do reservatório natural ser o morcego, a gente precisa lembrar que o, o vírus ele chegou à espécie humana não foi através do morcego, mas foi através de um mamífero muito simpático, mas tão feio que ele fica bonitinho, que se chama pangolim. Pangolim. Bonitinho mesmo, você me mostrou outro dia. Interessante. E me conta um pouquinho, esse pangolim, como que foi que chegou, né? Como que foi? As O pessoas pangolim comem? Como que é isso? Fala um pouco sobre o isso. pangolim, ele é muito utilizado na culinária no interior da China e, além de tudo, ele é utilizado na receita de determinados medicamentos da medicina tradicional chinesa. Então, provavelmente foi dessa maneira que o vírus atingiu a espécie humana. Entendi, entendi. E vamos aproveitar então, né, Marcelo, que chegaram algumas pessoas aí. Marcelo fez uma primeira diferenciação aqui entre o SARS-CoV-2, Covid-19 e o coronavírus. E agora eu vou pedir para você, Marcelo, por favor, se apresentar, falar um pouquinho sobre você, sobre sua formação, né? Para que as pessoas que não te conhecem, tem muitos aí companheiros de trabalho, mas quem não te conhece, saber um pouquinho sobre quem é você, por favor. Ah, perfeito. Então, meu nome é Marcelo Neubauer de Paula, eu sou médico formado pela USP, fiz minha especialização em infectologia na USP também. Meu CRM é 82623. Eu
Estou acompanhando já desde o começo dessa epidemia muito de perto tudo o que está acontecendo, é um assunto que me interessa. Acho que hoje a gente tem tudo para ter uma discussão muito rica. Queria agradecer a Ana pelo convite para essa entrevista, dizer que eu sinto muito prestigiado de voltar a esse canal. Ah, que legal. Seja super bem-vindo sempre, né? Hoje a gente vai fazer uma dinâmica um pouquinho diferente daquele dia, onde a gente acabou conversando, né? Dividindo um pouco o tempo entre a parte da infectologia e psicologia. Hoje o foco realmente vai ser em relação à infectologia, né? A gente está vendo aí os números aumentarem bastante, né? E bastante, né, Marcelo? Queria que Sim. você falasse um pouquinho sobre essa questão dos números, a questão das curvas, né? O que que você tem para nos contar, seja a nível Brasil, mundial, né? Enfim, que notícias você tem aí para nos dizer a respeito dessa doença? Tá, então vamos começar falando um pouquinho do mundo. Hoje, 1º de maio, são 8 horas e pouquinho da noite, nós temos confirmados no mundo 3.394.963 casos. Praticamente 3.395.000. Mais ou menos um terço desses casos estão nos Estados Unidos. E aí, nos Estados Unidos, o grande epicentro é o estado de Nova York, que é o segundo lugar do mundo com mais casos, perde só para o país. E o quarto lugar do mundo com mais casos é a cidade de Nova York. A gente precisa lembrar que os Estados Unidos demorou muito a tomar medidas restritivas e a cidade de Nova York é um verdadeiro formigueiro humano. É uma das cidades mais verticalizadas do mundo, uma densidade populacional altíssima. Foi um terreno muito fértil para o coronavírus. Vamos falar um pouquinho agora de Brasil. O Brasil hoje tem 91.590 casos aproximadamente, tá? É um número grande, é um número que provavelmente está subestimado, porque a gente tem uma grande dificuldade em fazer diagnóstico do coronavírus, porque a gente tem uma grande carência de exames. Os insumos para os exames, eles são difíceis de ser obtidos, não é nem a questão de preço, mas é a questão de dificuldade de obtenção, porque o mundo inteiro está solicitando e as empresas que produzem estão tendo muito grande dificuldade de conseguir esses insumos. Mas olha uma situação interessante. O primeiro caso de coronavírus confirmado no Brasil foi dia 26 de fevereiro. A gente demorou 15 dias para atingir 100 casos. Depois, a gente demorou 9 dias para atingir 1.000 casos. Depois, a gente demorou 3 dias para fazer 2.000 casos. Mais 4 dias, a gente dobrou, foi para 4.000 casos. Mais 5 dias, a gente dobrou, foi para 8.000 casos. Mais 6 dias, a gente dobrou de novo, foi para 16.000 casos. E aí, depois de 9 dias, a gente dobrou para 32 e mais 9, a gente dobrou para 64.000 casos. Isso era dia 26 de abril. Essa deflexão da curva, que de repente estava dobrando a cada 3 ou 4 dias no começo, e passou a dobrar a cada 9, é porque também diminuiu o diagnóstico, porque os exames rarearam. Então, assim, o que a gente pode ver, dá para ver perfeitamente com uma progressão geométrica, né? Porque em curtos intervalos de tempo, o número de casos está dobrando progressivamente. Marcelo, E até aí, aproveitar. oi. Não, queria até pedir para você dar uma explorada um pouco mais na questão dos testes. Fabiana Cartapati, nossa amiga ginecologista lá de Brasília, acabou de lançar uma pergunta, né? Para você falar um pouquinho sobre os tipos de testes existentes, por favor. Perfeito. Fabiana, como vai? Tudo bem? Os testes para coronavírus, existem basicamente 3 tipos de teste. O primeiro é um teste chamado PCR. PCR vem do inglês Polymerase Chain Reaction, reação de polimerase em cadeia. Traduzindo isso do mediquês para o português, é o teste que ele vai fazer a detecção do vírus. Então, você colhe um material do fundo do seu nariz
quem já teve que colher esse material sabe como é desagradável, que eles enfiam um cotonete mais ou menos desse tamanho até mais ou menos a tua alma, esfregam lá e tiram, colocam esse cotonete no material apropriado e mandam para o laboratório. Esse exame, ele é um exame caro, é um exame difícil de ser feito, é um exame que depende de um laboratório mais sofisticado, um laboratório que seja habituado a trabalhar com DNA, com RNA, porque é um exame que, se a técnica de coleta não for rigorosa, eu perco o material. Então, é um exame que ele deve ser realizado por centros especializados. E ele tem a possibilidade de detectar o vírus. E ele é o primeiro exame que fica positivo nos pacientes. Porque o que acontece? Primeiro o vírus nos invade, aí ele se multiplica, aí o vírus, a gente começa a eliminar o vírus, então ele se torna detectável, e aí depois disso é que nós vamos produzir os anticorpos, que são os demais tipos de exame. Em relação aos anticorpos, a gente tem, primeiro, os testes para anticorpos realizados em laboratório. Então, a gente vai detectar os anticorpos do tipo IgM e os anticorpos do tipo IgG. E algumas vezes um outro tipo chamado IgA, mas vamos esquecer o IgA, senão vai complicar muito na nossa conversa. A presença do anticorpo chamado IgM, ele configura uma infecção aguda, quer dizer, a pessoa está ali, ela acabou de começar a produzir anticorpos. E ela vai começar a produzir anticorpos de maneira detectável no sangue, porque o exame de anticorpos é feito no sangue, depois de uns 7 a 9 dias de sintomas. Ela já está produzindo, mas para conseguir detectar, ela precisa ter uma grande quantidade no sangue. Já o anticorpo tipo IgG, ele é um anticorpo que ele faz aquilo que a gente chama de cicatriz sorológica. É o anticorpo que vai garantir a nossa imunidade permanente contra o vírus. E é esse anticorpo que nos garante que nós não vamos nos reinfectar com esse vírus. Quem pegou este coronavírus, SARS-CoV-2, e se curou, não pega de novo. Isso já está mais do que bem estabelecido pelos nossos cientistas. E é graças a esse corpo IgG, porque principalmente o pessoal do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, o pessoal do Laboratório de Virologia, eles trabalham com um laboratório de virologia sofisticadíssimo, porque eles têm a possibilidade de ter tamanha sofisticação, que eles trabalham com o coronavírus vivo no laboratório, sem correr risco, sem ter perigo de se contaminar, sem ter perigo de contaminar o ambiente. Eles comprovaram que esses anticorpos que nós produzimos contra o coronavírus são anticorpos inativantes, quer dizer, eles inativam o coronavírus se ele voltar a entrar. Então, esses exames, eles são bons, eles funcionam muito bem, eles são extremamente precisos desde que colhidos na época certa. Não adianta eu colher esse exame muito precoce, porque ele seguramente vai dar negativo, mesmo que a pessoa esteja contaminada. Os laboratórios já têm bons protocolos estabelecidos. Então, quando você pede exame de coronavírus para o laboratório vai perguntar quantos dias de sintoma, como que começou, se não é sintoma, se é contatante assintomático, quanto tempo teve o contato, e por diante. Tem um terceiro tipo de teste, que é o chamado teste rápido. O teste rápido, ele é um teste que parece aqueles testes de gravidez de farmácia. Você pinga uma gotinha de urina e vai ver se aparecem os risquinhos lá na frente. O teste rápido, ele é uma grande esperança de massificação desses testes. O problema do teste rápido é que os testes rápidos que estão disponíveis praticamente no mundo inteiro, eles têm uma acurácia muito baixa. Então, normalmente, se eles dão positivo, isso ok, quer dizer que a pessoa teve a doença, provavelmente já resolveu a doença, ela está em fase de resolução, mas se eles dão negativo, isso não exclui a possibilidade da doença. A taxa de falsos negativos do teste rápido é muito grande. Então, hoje, eu particularmente, não sou. Eu é pouca gente, né, mas eu diria assim:
a comunidade médica, de um modo geral, e principalmente as pessoas ligadas a laboratório, pessoas ligadas a infectologia, não recomendam a realização de testes rápidos rotineiramente. A Espanha teve um grave problema por causa de testes rápidos. A Espanha, ela usou uma estratégia de comprar uma grande quantidade de testes rápidos e sair testando a população. E se a pessoa estava negativa, eles liberavam essa pessoa para continuar nas suas atividades. Eles estavam tentando isolar quem tinha testes positivos. O resumo da ópera é que a Espanha hoje é o segundo país com o maior número de casos do mundo. E a doença se espalhou lá numa velocidade impressionante. Tanto que foram devolvidos os testes, isso deu notícia no jornal, isso deu notícia na mídia. Então, hoje, volto a dizer, hoje, 1º de maio, assim, nós não conseguimos identificar testes rápidos que sejam suficientemente confiáveis. Tem vários laboratórios tentando validar os testes que aparecem, mas esse é um processo trabalhoso, esse é um processo demorado. E a notícia que eu tenho de dentro de 2 laboratórios de muito boa qualidade é que eles não encontraram, eles estão, inclusive, decepcionados porque eles não encontraram testes rápidos confiáveis, até mesmo para oferecer para a população ser testada. E o que acontece? Como eles hoje dependem de PCR e sorologia, eles estão tendo limitações da quantidade de exames que eles conseguem fazer. É isso. Marcelo, tem uma dúvida aqui ainda em relação aos testes, que a Namarine, que é uma colega psicóloga também, que tem um trabalho super bacana junto aos Médicos Sem Fronteira, ela fez a seguinte pergunta: até quanto tempo depois de ter Covid-19 o teste rápido vai dar positivo? Olha, o que acontece? O teste rápido ele vai detectar um anticorpo chamado IgG. O anticorpo IgG é o anticorpo da nossa memória imunológica. E quer dizer, é ele que vai fazer com que, se você se contaminar novamente, você não pegue a doença. Então, em tese, esse anticorpo IgG ele fica para sempre. Tá certo que após alguns anos, e podemos falar em anos ou podemos falar até mesmo em décadas, a quantidade desses anticorpos cai a níveis muito baixos, o teste pode ficar indetectável. Mas eles estão lá e, se houver um novo contato com o vírus, rapidamente esses anticorpos sobem novamente. Mas, em tese, não é para negativar por alguns anos. Entendi. Isso Marcelo, vale tanto, desculpa, isso vale tanto para o teste rápido quanto para o teste de sorologia. O PCR, uma vez que você eliminou o vírus, ele é negativo, aí ele não vai existir mais. Tá. Tem algumas perguntas aqui agora em relação à parte do avanço, né? Em relação aos medicamentos, à vacina, e eu acho que até caberia aqui a questão do plasma, que está sendo tão divulgado aí na mídia, né? Você poderia Perfeito. discorrer um pouquinho sobre esse assunto, por favor? Claro. Deixa eu só abrir uma página aqui que eu me esqueci de abrir, mas é uma página que eu gosto muito de falar dela. É o seguinte: existe uma página do governo norte-americano que se chama clinicaltrials.gov. O clinicaltrials.gov é uma página onde qualquer estudo clínico de um produto que queira ser registrado nos Estados Unidos ou na Europa, esse estudo precisa ser inscrito nessa página antes do estudo ser executado, e após a execução os resultados precisam ser colocados. Eu acabei de abrir a página, existem agora, nesse minuto, 1.141 estudos registrados no Clinical Trials. Quando a gente olha o que tem de estudo, aqui tem de tudo que você imaginar, tudo. Então se fala, olha, plasma, hidroxicloroquina, perdão, azitromicina, ivermectina, nitazoxanida, ozônio, apareceu um estudo aqui de ozonioterapia.
antivirais, tipo alguns antivirais utilizados na AIDS, drogas drogas tradicionais da medicina chinesa e por aí vai. Hoje não existe nenhum estudo ainda que esteja completo, esteja publicado e que demonstre um tratamento efetivo contra o coronavírus. Pode ser que segunda-feira a gente abra isso e encontre um puta de um resultado aqui que hoje nós não temos, tá? E olha, eu rezo todas as noites por isso, tá? Eu sou uma pessoa que, cada vez que eu vejo um estudo mostrando que, puxa, não funcionou, eu fico profundamente decepcionado. Porque a minha esperança, essa é a minha esperança, tá aí. Vamos falar um pouquinho do plasma. Essa história do plasma, Ana, ela não é novidade. A medicina faz isso há mais de 100 anos. O que acontece? Imagina o seguinte, eu me contaminei, desenvolvi a doença e me curei. Durante essa batalha do meu corpo contra o vírus, eu vou produzir uma grande quantidade de anticorpos. Grande, muito, 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 muito grande. E aí, qual que é a lógica disso? Já que esses anticorpos me ajudaram a curar do coronavírus, por que ele não pode ajudar outra pessoa? Então, qual que é a ideia? Tira o meu plasma e coloca em outro paciente. Você sabe em que situação a gente faz isso com muita frequência? Raiva. Quando a pessoa é mordida por um cachorro raivoso, o que você faz, na verdade, é anticorpos contra a raiva para não deixar esse vírus espalhar. Porque se esse vírus espalhar, acabou, não tem o que fazer. Se ele atingir o cérebro, a morte é certa. Então, o que você faz é uma injeção de anticorpos. Esses anticorpos, eles não são humanos, eles são produzidos em animais. E, ao mesmo tempo, você faz a vacina, lógico. Então, é uma esperança, é uma esperança para essa doença. Assim, tem gente muito séria estudando isso, porque parece ter um racional, uma vez que os anticorpos contra o coronavírus são neutralizantes, quer dizer, eles destroem o coronavírus. Fora isso, hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina ela se mostrou ineficaz para o doente grave. Os poucos estudos publicados em doente grave, ela aumentou a mortalidade. Provavelmente até por causa dos eventos adversos dela. Aí a gente escuta assim, mas hidroxicloroquina, os reumatologistas usam de monte, os dermatologistas usam de monte. Ok, e eles têm muita experiência com essa droga, e nós infecto também, porque a gente usa hidroxicloroquina na malária. Mas o que acontece? Uma coisa é você pegar um doente saudável, que está com coração enorme, que está com coração enorme, está com coração em ordem, não está tomando mais outros medicamentos de risco, e fazer o medicamento. A outra coisa é você pegar um paciente que está tomando um monte de medicamentos que mexem com a parte circulatória que mexe com o coração. E dá uma droga que é cardiotóxica. E a gente vê o resultado foi ruim. Tem estudos correndo em casos leves a moderados para tentar evitar projeção para quadros graves, mas a gente não tem resultado. Os outros medicamentos estão todos em estudos, mas ainda, vou dizer, hoje, 1º de maio, não temos um tratamento com eficácia comprovada contra a Covid-19. De novo, rezo toda noite para que isso apareça. Joia a explicação, né, Marcelo? Que pena, assim como você, acho que cada um de nós aqui está nessa torcida, né, para que realmente seja descoberto aí, pesquisas estão sendo feitas, né, estamos todos aí nessa torcida. Marcelo, queria que você comentasse agora um pouquinho, né, sobre o que você acha sobre esse posicionamento do governador de estar transferindo os pacientes para o interior, né? Do ponto de vista da infectologia, o que você pensa sobre esse assunto? Vamos lá. Todos os estudos demonstram que, como a curva de acidência de casos, ela não é linear, mas ela é uma exponencial, quando você atinge 80% da sua capacidade de tratar os seus doentes graves, você está perigosamente próximo do colapso. Porque
Você demora muito para atingir 50, demora pouco para atingir 80 e demora um nada para atingir 100%. São Paulo, em termos de leitos para doentes moderados, doente leve fica em casa, ok. Mas para doentes moderados, São Paulo está razoavelmente tranquilo. Só que São Paulo está muito perto desses 80%. E em algumas regiões de São Paulo ele já ultrapassou esse 80% e já ultrapassou 90% já há alguns dias. Por outro lado, o interior, ele está se mantendo aí, em média, sabe que média é um número muito ruim, né? Porque a média às vezes é boa e o desvio padrão é que complica a vida. Mas, em média, considerando os centros do interior, que a gente pode considerar como centros de excelência, a gente está tendo aí uma taxa de ocupação dos leitos graves entre... Eu quero responder essa pergunta do Espaço Amore depois. Entre 50% e 60%. Então, eu tenho uma gordura no interior que eu consigo ainda gastar. E a gente tem que lembrar outra coisa. No interior, as medidas de quarentena estão sendo muito mais observadas do que aqui na capital e na Grande São Paulo. Isso, em parte, é por culpa da própria população. Muita gente não está levando a sério essa epidemia. E, em parte, porque a gente tem que lembrar. Tem aquelas pessoas que não querem ficar em quarentena. Mas tem aquelas pessoas que não conseguem ficar em quarentena. Profissionais de saúde, profissionais de transporte, caminhoneiros, gente que trabalha na cadeia da alimentação, então, transportadores, supermercados, vendas e aí por diante, drogarias, limpeza urbana, a nossa força de segurança pública, eles não podem parar. E, além de tudo, a gente tem que lembrar uma coisa. Em São Paulo é uma cidade muito grande, uma cidade que a periferia dela é muito densa. Então, a gente está vendo na periferia uma explosão de casos. Eu estava vendo ontem uma reportagem de um hospital na periferia, que eu prefiro não citar o nome, mas é um hospital que eu conheço pela qualidade do atendimento, um hospital do SUS, é um hospital do Estado, mas é um hospital que sempre manteve um nível de atendimento muito bom, e ele é muito bem administrado, e ao mesmo tempo, ele está colapsado, ele já não tem mais condições, assim, ele está com a UTI a 100%, a semi-intensiva a 100%, está faltando respirador. Aí pegar esses doentes e levar, por exemplo, para cidades próximas, o mais próximo possível, lógico, onde eu tenho uma folga, ok. Mas aí chega a pessoa da cidade e fala, você vai trazer esses casos para cá, vai colocar a população em risco? Não. Essas pessoas vão ser transportadas em regime de isolamento. Essas pessoas vão ser mantidas em hospitais em regime de isolamento até a hora que elas pararem de transmitir a doença. Se parou de transmitir a doença, se recuperou, a alta volta para casa. É uma atitude, eu não vou entrar em aspectos políticos nessa discussão, que eu acho que não é um fórum, eu imagino nem que você pense disso, mas eu acho que é uma decisão prudente. É uma decisão prudente para tentar segurar o caos. Porque o caos na grande... A gente está muito perto de ultrapassar aquela linha de segurança aonde a gente está próximo demais do colapso. Nova York quase aconteceu isso. Nova York só não colapsou há 3 ou 4 semanas atrás. Aliás, um pouco mais, eu diria que umas 5 semanas atrás, porque encostou em Nova York um navio hospital da Marinha Americana com mais de 1.000 leitos. Nova York chegou a um ponto, eu tenho uma grande amiga, que ela é médica num pronto-socorro no Bronx, que ela contava que ela via da janela do pronto-socorro um monte de viaturas estacionadas estacionadas no pátio do hospital, que elas não estavam na rua por falta de staff, porque os paramédicos, os motoristas de ambulância, os policiais estavam doentes. E eles chegaram a fazer contagem regressiva dos respiradores. Eles chegaram a antever que dali a 2 dias os ventiladores iam acabar. Então, é assim, para evitar isso, eu acho que é uma atitude prudente, eu acho uma atitude sensata. E nesse caso,
é aquilo que a gente fala. Se daqui a... Vamos supor que tem uma virada e a partir da semana que vem começa a diminuir, 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 diminuir. Vírgula, o que é improvável. Tá? Toda atitude prudente, se ela for muito bem sucedida, as pessoas vão achar que ela foi desnecessária. Que ela funcionou e o caos não se instalou. Então é essa a ideia é essa a ideia dessa atitude. A gente precisa lembrar que o que está acontecendo em Manaus é assustador. O que está acontecendo no Rio de Janeiro é assustador. São Paulo está trabalhando para que isso não aconteça. A equipe que assessora o governador é uma equipe de pessoas com quem eu aprendi infectologia. As pessoas que estão na cabeça do HC, comandando o covidário do HC, são pessoas que são algumas com quem eu aprendi, algumas com quem eu aprendi junto em infectologia, são pessoas extremamente competentes, são extremamente capazes. Então, assim, eu concordo com essa atitude, sim, e nisso não coloca a população do interior em risco. Ótima explicação. Marcelo, tem algumas perguntas que ficaram para trás que eu acho que valem a pena a gente estar refinando, né? A Andréa, do Espaço Amore, perguntou a respeito da questão do uso de máscara em elevadores, em condomínios, na área comum, né? Essa é uma questão. E um pouco abaixo, eu não sei se você está conseguindo ler a mensagem dela também, ela fala que ela é fisioterapeuta e sei que ventilar pacientes com Covid-19 é muito desafiador. Os parâmetros mudam constantemente. Dá para ventilar um paciente assim, com qualquer tipo de ventilador? Bom, vou responder primeiro a segunda pergunta, porque ela é mais técnica. Não, Tá. não dá. Não dá. Você precisa ter ventiladores. Aí eu vou pedir desculpas para a Ana, que você é um pouco mais técnico, que façam pressão controlada, que suportem um PIP alto, que tenham as válvulas de demanda bem calibradas, que suportem ventilar o paciente em prona, quer dizer, ventilar o paciente de bruços. São ventiladores um pouco, principalmente para os pacientes que evoluem para os quadros respiratórios dramáticos, não é qualquer ventilador, tem que ser ventiladores mais sofisticados, sim. A outra pergunta, a máscara. A partir de quando a gente deve utilizar a máscara? A partir da hora que a gente vai abrir a porta de casa até a hora que a gente entrar em casa. A máscara, ela tem um efeito protetor, mas principalmente ela tem um efeito de evitar a transmissão. Ela retém o vírus na hora que você expira. E também protege um pouquinho na hora que você inspira. Hoje, utilizar a máscara, na minha opinião, é uma questão de cidadania. Você, por exemplo, eu saio de casa, as poucas vezes que eu tenho que sair, eu vivo sair ao máximo, mas nem sempre isso é possível, lógico. Eu coloco a máscara antes de sair de casa. Eu entrei no carro, eu não tiro a máscara, até porque senão eu posso me contaminar se eu estiver com a mão suja do elevador, alguma coisa assim. Eu sempre carrego no meu carro, no banco do passageiro, um frasquinho de álcool gel. Então, eu entrei no carro, eu higienizo minha mão, higienizo o volante. Evito tocar na máscara exatamente para não ter o risco de repente, toquei na máscara, contaminei. Lembrar de colocar e tirar a máscara pela orelha sempre, tá? E se, por exemplo, você é uma profissional de saúde que vai passar o dia inteiro na rua, tenha mais de uma máscara com você. A máscara ficou úmida, é necessário trocar. Sim, com certeza. Então, concordando aqui com você, a Carla M. Luciano, de que é uma questão de cidadania. Acho que todos nós aqui concordamos, né, Marcelo? Porque Sim. realmente não só se cuidar, mas também cuidar do outro, né? Uma das palavras que eu tenho usado muito nessa quarentena, que até foi bem bacana, logo no começo da quarentena, acabei mandando mensagem para alguns amigos, né, que eu sabia que estavam sozinhos. Enfim, e um deles era um poeta queridíssimo aqui da minha cidade, eu sou de Botucatu. Meu nome é Ana Lúcia Gonçalves, para quem não me conhece.
e mandei uma mensagem para o Alessio. Alessio, meu querido, como é que você tá, né? Força aí. E eu finalizei a minha conversa com ele com cuide-se, né? Aí ele rapidamente me mandou uma mensaginha falando: Ana, eu queria te dizer o seguinte, cuidemos-nos. E aquilo ficou tão marcado em mim, e eu disse para o Alessio, todas as vezes que eu for me referir ao ato do cuidar, vai ser no cuidemo-nos, porque eu acredito muito nisso, que um cuidando do outro, certamente é o caminho para a gente passar por tudo isso da forma mais tranquila possível, enfim, e menos danosa e menos traumática. Sem Marcelo, dúvida. tem mais algumas perguntas aqui, vamos dar Vamos uma lá. olhada. A Porque gente já tem uns 20 minutinhos. Porque antes as autoridades não recomendavam o uso universal das máscaras e agora elas recomendam. O que fez mudarem essas recomendações? E a Fabiana ainda perguntando como se faz a higienização das máscaras. Excelente pergunta as duas. Vou responder primeiro a segunda. O correto é você lavar a máscara com água e sabão e deixar secar. Uma alternativa, se a máscara não estiver muito úmida, é passar com ferro bem quente, mas assim, bem quente mesmo. Desde que o tecido da máscara o permita. Se for um tecido mais sintético, vai acabar estragando. Mas o correto é usou, lavou, bota para. Pode lavar na mão mesmo com sabonete no banheiro, enxágua bem, deixa secar e está pronta para uso de novo. A mudança de postura. A gente precisa lembrar que essa epidemia ela é extremamente dinâmica. Os momentos da epidemia eles são muito diferentes entre si. Considerando que a máscara ela é muito mais efetiva para evitar que você dissemine do que para evitar que você pegue, embora ela tenha efetividade nas duas situações, no momento onde você tinha pouca circulação do vírus, usar a máscara realmente não era necessário. E o que as pessoas desobedeceram essa recomendação, o que aconteceu? As máscaras acabaram. E agora, onde seria muito importante a gente ter essas máscaras, elas estão em falta. Por uma irresponsabilidade e por um egoísmo das pessoas. Que gastaram máscaras à toa, que usaram desnecessariamente, acaba faltando máscara para os profissionais de saúde. A máscara de pano, claro, ela ajuda e ajuda muito, particularmente com aquele truquezinho de colocar o filtro de café no meio. Mas ela não tem eficiência de uma máscara cirúrgica ou de uma N95. Outro dia, para falar a verdade, foi hoje, eu dei uma bronca no funcionário de uma loja, porque ele estava com uma N95 colocada no queixo. Eu falei para ele, isso que você está fazendo é um tapa na cara dos profissionais de saúde, você é um irresponsável. Já que é para usar, usa direito. Não adianta usar máscara e deixar o nariz de fora. Aliás, não adianta usar máscara e tampar sua pontinha do nariz e deixar um buraco aqui. A máscara tem que pegar tudo isso, ficar bem ajustada ao rosto para evitar a entrada pelas laterais, senão ela perde a função de filtro. Mas então, naquele momento, há um mês atrás, eu falava, a máscara não é para usar. Hoje, o que acontece? Com o vírus rodando como ele está, todos nós, potencialmente, somos portadores assintomáticos. Então, você precisa ir a um supermercado, você precisa ir a uma farmácia, você precisa fazer alguma coisa que você tenha que sair de casa obrigatoriamente, ou às vezes você precisa ir trabalhar. Tem que usar a máscara o tempo todo. Vai sair de casa para trabalhar durante o dia, leva pelo menos umas 3 de pano para qualquer emergência. Ótimo. Marcelo, agora eu tenho uma outra pergunta aqui, né? Vamos já direcionando para o final da nossa live, porque tem o tempo certo para finalizar e para dar tempo de depois a gente gravar e disponibilizar para o público que não conseguiu estar aqui conosco nesse momento. Qual que é o papel, na sua opinião, do médico infectologista no retorno, né? Nesse cenário aí de retorno? Porque eu acho que
já estamos começando a pensar em alguns cenários, vamos pensar aí no retorno, retorno do trabalho, de algumas atividades, retorno às aulas, enfim. Fala um pouquinho para a gente de cada um desses cenários, Marcelo, o que, que você tem e de que maneira o médico infectologista pode contribuir, por favor. Bom, excelente questão. Primeira questão em relação ao retorno. Sem prazo ainda, tá? O retorno, quando ele tiver que acontecer, ele vai precisar ser muito planejado. Então, você imagina uma escola pequena, uma escola de bairro, como a escola onde minha filha estuda. Eles vão ter que fazer uma revisão dos pontos de segurança, aonde colocar álcool gel ou não, posição das cadeiras na sala, se vem todo mundo de uma vez ou se vem alternado, cuidados com os professores, cuidado com os alunos, cuidados com os materiais, tipo de limpeza a se realizar e assim por diante. Isso vale para uma escola pequena, isso vale para uma escola grande, isso vale para uma empresa de escritórios, isso vale para uma fábrica, isso vale para um... Enfim, Para uma loja, qualquer tipo de atividade. E o que acontece? Imagina o seguinte, por mais que os técnicos de segurança do trabalho estejam habituados a lidar com a avaliação de segurança dos locais, nós estamos vivendo uma situação que é nova para todo mundo. Ela é nova para todo mundo, mas ela não é nova para o infectologista, porque o que está acontecendo hoje no mundo, de uma epidemia dessa monta, os infectologistas vivem no dia a dia. Seja atendendo uma pequena epidemia numa cidade, seja atendendo uma grande epidemia que pega um país inteiro, seja, por exemplo, numa epidemia dentro de um hospital, que para a gente isso é uma rotina, que você tem, inclusive, quando você tem uma epidemia no hospital, você precisa descobrir até, às vezes, como que essa epidemia se espalhou nesse hospital. Eu já participei de algumas investigações assim, é um trabalho muito interessante, muito fascinante e altamente especializado. Então, eu acho que o grande papel do infecto é ajudar no planejamento do retorno. A gente não pode chegar e falar assim, poxa, legal, amanhã acabou o isolamento, vamos voltar. Não vai poder ter. Esse retorno ele vai ter que ser planejado com muita antecedência. Países sérios tentaram fazer um planejamento e quebraram a cara. Teve país que abriu e teve que fechar novamente. Então, é assim, vai ter que se planejar cada aspecto desse retorno para cada grupo populacional. Olha, eu tenho uma fábrica onde os meus funcionários eles trabalham na linha de montagem a 4 metros entre si. É uma coisa. Olha, eu tenho uma fábrica onde os funcionários trabalham um do lado do outro. Por exemplo, nem aquele filme do Charlie Chaplin em tempos modernos, um do ladinho do outro. É outra realidade. Eu tenho uma escola, exatamente. Eu tenho uma escola onde uma faculdade onde a prática do aprendizado é eminentemente teórica. O aprendizado é teórico. É uma realidade. Olha, eu tenho um curso onde o aprendizado é eminentemente prático. É outra realidade. Então, tudo isso vai precisar ser planejado. E, assim, o infectologista, ele é o assessor ele é o assessor que vai poder ajudar os técnicos de medicina do trabalho, os médicos do trabalho, os donos das empresas, a fazerem o planejamento para essa volta da maneira o mais tranquila possível, porque imagina a seguinte situação, olha, acabou o isolamento, eu vou retomar minha fábrica. Eu retomo minha fábrica, daqui uma semana eu tenho 30 casos na minha fábrica. Aí vou mandar a fábrica fechar. Óbvio. Porque o isolamento, quando ele vai acabar, a epidemia ela não vai estar resolvida ainda. Isso seria impossível. O mundo quebraria se isso acontecesse. O momento de acabar com o isolamento é a hora que a epidemia está controlada e eu tenho um planejamento sério, bem feito, bem pensado, de liberação gradual. Quem libera primeiro, quem libera depois, como que eu libero? Se eu tenho uma escola, eu alterno o dia de aula, ou eu não alterno, não preciso, ou eu quebro as turmas.
Eu fixo cada pessoa numa cadeira para poder rastrear comunicantes se for necessário, ou eu deixo as pessoas sentarem onde quiserem. Eu mantenho o home office mais tempo, menos tempo. Tem uma série de decisões. Olha, é um assunto muito complexo. E, assim, o INFEP tem a experiência de saber lidar com as situações de lockdown no seu dia a dia. É o nosso dia a dia. A gente tem unidades dentro do hospital que estão permanentemente em lockdown. Por exemplo, uma unidade de transplante de medula. Quem a gente vai colocar lá dentro? Quem a gente não pode colocar lá dentro? Quem a gente tira de lá de dentro? Para nós isso é realidade. Toda enfermaria de infectologia tem leitos de isolamento com precauções tão ou mais severas com as precauções que a gente está tendo com o coronavírus. Para nós isso é dia a dia. Então, é algo que a gente já está habituado a lidar. Marcelo, tem uma pergunta aqui que veio do Amore, do Espaço Amore. Na verdade, eu achava que o Amore era com a Fabiana, mas tá como a Andréia, desculpa. Ela falou, nos consultórios de acupuntura, como podemos otimizar o controle quando retornarmos, uma vez que o contato com o paciente é estreito? Olha, primeira coisa, paramentação completa. Segunda coisa, aquele rolo de papel que a gente usa para cobrir a maca, ele não pode ficar na sala de atendimento, porque ele se contamina muito fácil e não é fácil descontaminá-lo. Então, você precisa cortar o rolo em tiras do tamanho da sua maca, já deixar previamente cortado, num outro espaço qualquer. Vai chegar um paciente, coloca aquela tira de papel em cima da maca, atende o paciente usando paramentação, usando luva. Eu sou acupunturista também, eu sei que a acupunturista não gosta de atender de luva, e existem motivos para isso, mas nessa situação talvez seja necessário. Higiene rigorosa das mãos. Qualquer equipamento que você use para atender o seu paciente, seja um localizador de pontos na aurículo, seja uma mocha elétrica, seja uma eletroacupuntura, os eletrodos de eletroacupuntura, um laser. O laser a gente encapa, é sempre melhor encapar antes de usar. Os outros equipamentos eles devem ser rigorosamente limpos, ou com álcool líquido a 70, é melhor usar o álcool líquido, não gel, porque o gel deixa resíduo. Ou então com uma solução a 10% de água sanitária. Pega aquela solução de água sanitária, que eu não vou falar o nome, apesar de ser um nome tão comum, você dilui 1 para 10 e deixa o material mergulhado ali pelo menos uns 5 minutinhos, tomando o máximo cuidado para não manchar a própria roupa, né? Porque a água sanitária é uma desgraça para manchar a roupa, né? O seu avental a cada atendimento e, idealmente, a sala precisa ser completamente limpa, pelo menos os locais aonde o paciente tocou a cada consulta. E o paciente entra de máscara, fica de máscara e sai de máscara. Então, nessas alturas, aqueles pontos de estômago, intestino grosso 20, etc., né, nesse momento, acho que é bom evitar. Muito bem explicado. Para quem não sabe, IG20, exatamente aqui, também sou acupunturista, né, Marcelo? Exatamente. Vou explicar aqui para as pessoas que não sabem onde se localiza aí o IG20. Porque estará com máscara, não tem como utilizá-lo, né? Marcelo, agora aquela pergunta que não quer calar, né? Quando, eu sei que a gente está falando aqui de previsões, né? E é claro que, como toda previsão, a gente está falando de uma estimativa. Mas quando, na sua opinião, né, dá para a gente pensar num retorno? Olha, nessa epidemia, com uma única exceção, todas as previsões que eu vi que foram por mais de 15 dias, elas falharam grosseiramente, tá? Eu vi uma exceção, que é um professor de física da São Carlos, que o modelo que ele utilizou, o modelo preditivo que ele usou, ele está acertando, né, com uma precisão assim que é espantosa.
Então, eu vou me basear nele, tá? Para falar. Para o estado de São Paulo, o pico da epidemia, quer dizer, o pico. O que é o pico da epidemia? O dia que vão entrar o maior número de casos. E aí, onde a curva de casos novos começa a descer. Vai ser semana que vem. É o número de contaminação. Semana que vem vai ser o pico da contaminação. Portanto, daqui uns 10, 12 dias, eu vou ter o pico de casos novos. Aí, a gente vai ter que esperar essa curva descer, 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 até que o índice. E aí existem regras matemáticas que dizem qual é a hora de se encerrar o isolamento de maneira planejada. A hora de planejar é agora. Agora é a hora de começar esse planejamento. Estou vendo várias empresas trabalhando nisso de uma maneira muito profissional, estou vendo várias empresas fazendo isso de uma maneira muito séria, muito consciente. Estou vendo empresas fazerem isso tomando um cuidado na preservação dos seus funcionários, que eu estou achando isso muito bacana. Estou vendo empresas fazendo das tripas coração para não demitir ninguém. Tá sendo muito assim, eu estou vendo algumas experiências muito bacanas, muito legais. E essas empresas estão se planejando, estão começando a pôr números, a olhar seu espaço físico, a olhar seu ambiente, a olhar o seu entorno. Que, por exemplo, imagina uma fábrica na Grande São Paulo, ela não vai conseguir liberar o seu chão de fábrica para voltar a trabalhar enquanto o transporte coletivo não estiver normalizado, por exemplo. Então, tudo isso tem que ser olhado. Eu não posso, por exemplo, se eu tenho um escritório, por exemplo, naquele prédio que fica em cima do shopping Vila Lobos. Eu não posso abrir esses escritórios para as pessoas trabalharem enquanto a praça de alimentação do shopping não reabrir. Como é que as pessoas vão almoçar? Então, o planejamento começa agora. A data do retorno, eu não sei dizer, eu não me aventuro a chutar um número. Até mesmo porque, né, Marcelo, a gente tem aí vários contextos diferentes, né? Cidades com perfis Sim. muito diferentes umas das outras, estados, né? Marcelo, tem uma última pergunta aqui a respeito da máscara. Qual que é o tempo máximo que a pessoa pode usar e de que maneira ela deve descartar? E o Renato, que fez essa pergunta, ele também está perguntando: quando falamos de retorno, os idosos e os grupos de risco estariam inclusos? Vamos lá. A primeira pergunta é sobre a máscara. A máscara, ela deve ser descartada sempre que ela estiver úmida. Fala-se entre 2 e 4 horas no máximo. Eu acho muito difícil uma máscara chegar a 4 horas sem estar úmida, pensando nas máscaras padrão cirúrgico. As N95 podem ser usadas por mais tempo, tá? Marcelo, voltou? A sua travou. Ah, tá. Olha, vamos O fazer que o que eu vou... seguinte: a gente tem 3 minutos para concluir, por favor. Então, concluindo só a questão do retorno. Mais cedo ou mais tarde, os idosos e os grupos de risco vão precisar voltar. Eles vão voltar quando? Quando a transmissão da doença estiver baixa. Isso não quer dizer que alguns não vão se contaminar, tá? Isso vai acontecer. Mas pelo menos até lá, o sistema de saúde já está pronto para absorver. E quem sabe, batendo na madeira aqui, até lá, a cura já não apareceu. Aí vai ser muito mais tranquilo de liberar. Uma coisa também interessante de pensar, né, Marcelo, que nem todos os idosos também vão se contaminar de uma forma grave, né? Embora eles... Sim, tem que considerar isso. Grupo de risco é risco maior de ter problemas, não é risco de 100%. Perfeito. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua presença aqui na minha página, né, no Instagram. Eu acho que acrescentou muitíssimo, muitas pessoas fizeram perguntas. A gente vai disponibilizar esse vídeo depois, né, Marcelo, através do YouTube. Sim. Então,
Quem quiser, de alguma maneira, compartilhar, achar que é um material interessante aí para repassar, manda um oi para nós no inbox que a gente repassa esse vídeo com todo prazer. Obrigada, Marcelo. Muito Obrigada a todos que obrigado, estão gente. aqui Uma boa presentes. noite. Eu queria já Uma convidar boa você para fazer um vídeo na minha página falando sobre saúde mental e coronavírus. Combinadíssimo. Vamos organizar isso, tá bom? Um beijo Obrigado, a gente. todos, Uma boa queridos, noite. por Tchau, entrar. tchau. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Até. Tchau. Boa noite.